Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. E hoje estamos aqui na rua 15 de novembro, mais um empreendimento da Housing Incorporadora, o Morada de Gaia. E afinal de contas, nós vamos falar sobre muitas coisas do mercado imobiliário com os profissionais aqui. Fique conosco. O Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, Master Soluções Contábeis, BR Condos e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. Então, pessoal, agora sim, aqui mais uma vez, falando com o pessoal da Housing a respeito de vários assuntos que são importantes, principalmente para o mercado imobiliário. E dessa vez eu tenho a honra de receber aqui o Newton Parker, que é o diretor fundador da Housing Incorporadora. E Newton, como sempre falo para todos, seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner. Obrigado. É um prazer estar aqui participando junto com você desse podcast. Meu primeiro podcast. Então... Olha aí, ó. Muito obrigado pela oportunidade. O Newton é aquela pessoa que não aparece muito nas câmeras, não aparece. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória antes de a gente começar a falar dos assuntos que envolvem a Housing. Obrigado, Wagner. O Newton, ele conheceu o Joel na época da indústria. Nós temos uma longa história aí na indústria. Eu trabalhei durante 13 anos na indústria antes de vir para a construção civil. E a indústria ela foi uma escola, então eu comecei antes dos anos 2000, em 98 na indústria. Então toda essa trajetória me mostrou muita oportunidade de crescimento dentro de cada segmento que a gente tem. A minha formação como engenheiro de produção também, ela traz muitas matérias que demonstram o quanto que a gente pode evoluir em cada segmento. Uhum. Na época em que eu e o Joel estudamos o segmento da construção civil, a gente viu a oportunidade que nós tínhamos dentro desse segmento. Se comparado à indústria automotiva, a indústria da construção civil evoluiu pouco. E essa pouca evolução traz muita oportunidade para quem está vindo para esse segmento, com outro mindset, com outra forma de pensar. Então, partindo desse pressuposto, partindo dessa oportunidade, que nós entramos na indústria da construção civil. Hoje a indústria vem se desenvolvendo, a gente vem podendo ajudar a indústria de alguma forma nesse desenvolvimento e ainda tem muito para crescer, né? Tem muito para mudar. E aí, falando um pouco de tecnologia, é o que a gente vai abordar hoje no nosso assunto, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu estou confortável em estar conversando contigo. E justamente isso, a tecnologia mudou vários setores, né? A própria indústria, como você mesmo falou, e querendo ou não, ela também está inserida agora no mercado imobiliário, né? O que você acha que são as principais mudanças que envolvem tecnologia nos empreendimentos que vocês estão entregando atualmente? A tecnologia ela é um item diferente para a gente analisar. E sempre eu comparo a tecnologia com o passado. Quando a gente para pensar no zelador da escola. O zelador da escola na década de 80, como é que você imaginava aquele zelador? Um molho de chaves, todas as chaves em todas as salas, de todos os lugares. Como é que funciona hoje o zelador de um empreendimento? Ele não tem nenhuma chave, ele não tem ele não precisa ter uma chave especial para entrar em nenhum lugar. Ele não precisa nem estar ali muitas vezes. Ele não precisa nem estar ali. Então hoje você tem o próprio porteiro. Antes você tinha o porteiro físico que ficava lá atendendo, hoje você tem o porteiro virtual, faz o mesmo atendimento. Então, essa tecnologia trouxe essa praticidade, onde a gente consegue colocar essa tecnologia dentro da moradia, propriamente dito, né, para o nosso cliente final. Também tem a tecnologia que envolve o empreendimento, a forma construtiva, os elementos construtivos, que também estamos evoluindo constantemente. O que desses elementos, na parte da construção mesmo, o que vem de mais revolucionário que a Housing acaba adotando, que envolve tecnologia nos empreendimentos? A indústria da construção civil ela tem um meio de crescimento que ela veio do meio artesanal. Ou seja, tem o artesão que construía, desenvolvia. Quando você tem o artesão, o método ou a forma está na cabeça dele. Então, a primeira grande tecnologia que a indústria da construção civil está vivendo, e a gente se utiliza desse movimento desde 2017, é o próprio BIM. O que é o BIM? O BIM, para mim, ele está como o CAD/CAM lá na década de 80 para a indústria metal-mecânica.
O BIM ele vem como elemento que ajuda no modelo construtivo, ou seja, você faz um modelo 3D, onde você coloca todos os elementos que estão para a construção. Com base nesses elementos, você identifica qual que é a melhor forma construtiva, qual que é a melhor tecnologia que você vai utilizar naquele método construtivo, ou até qual que é o melhor produto que você vai aplicar naquele determinado ambiente ou naquele produto que você quer entregar para o teu cliente. Então, essa evolução dentro desse segmento, ele está pautado hoje na base de entrada. Quando você tem um bom projeto, um projeto muito detalhado, um projeto com as informações necessárias para a construção, você vai ter uma performance melhor, tanto construtiva, quanto de custo, até para a utilização do próprio cliente, né? Você já imagina como que o cliente vai viver naquele ambiente, projetando ele no modelo. E depois, quando você entrega para o cliente, ele vai utilizar aquilo que você já viu antes, né? Você não criou, não teve um artesão que desenvolveu. E quando a gente fala em tecnologia, que é uma coisa do momento, a gente lembra também de uma outra coisa do momento, que é a sustentabilidade. Vocês conseguem casar essas duas coisas de uma forma bem harmônica? Sim. E a sustentabilidade, para mim, ela vem não só no quesito de economia de água ou economia de energia. A gente vem também no que a gente gera. Um exemplo que nós podemos trazer hoje para o segmento, todo o projeto em que nós estamos desenvolvendo, nós colocamos já todas as equipes de forma antecipada para participarem do projeto junto com a gente. Ou seja, a equipe que vai fazer toda a parte de segurança do empreendimento, ela participa lá na fase de projeto. Quando ela participa na fase de projeto, toda a parte de infraestrutura, toda a parte que ele vai precisar lá na entrega do empreendimento, eu já coloco no início. Com isso, eu não preciso fazer nenhum tipo de quebra, nenhum tipo de ajuste. E isso impacta diretamente na sustentabilidade, ou seja, eu estou gerando menos detrito, né? Sim. Quando a gente se utiliza de materiais que têm uma performance ou que são materiais que já vêm de uma reutilização, eu também estou utilizando de alguma forma a sustentabilidade dentro do meu empreendimento. E também tem o que é padrão, né? Que é a reutilização da água da chuva, é conservação de energia. Existe um elevador de uma empresa que lançou há pouco tempo, ela é nova no mercado perante as outras são centenárias, né? Essa é a empresa mais nova, que ela criou um sistema que ela chama de cubo, onde que ela se utiliza da conservação de energia da utilização do próprio elevador. Caramba. Ou seja, quando o elevador está descendo, ele está desperdiçando energia. Ele pega esse desperdício de energia e acumula dentro de um cubo para que essa energia possa ser utilizada no condomínio depois. Que legal. Então, existem formas de a gente atuar na sustentabilidade dentro da construção do empreendimento que não é propriamente dito do que a gente lembra de primeira, né, que é a reutilização da água da chuva ou placas solares. E quando a gente fala em tecnologia, a gente lembra que tem muito de apartamentos, imóveis inteligentes hoje, né? Automação e tudo mais. O que hoje já tem que fazer parte dos empreendimentos e que a Halsten vem adotando como padrão, porque os clientes já não conseguem mais viver sem? Tem um item que para mim ele acabou se tornando padrão e quando a gente acaba se utilizando, a gente não consegue voltar mais e a gente vai adaptando o que a gente ainda não tem. Chaves de casa. Desde quando a gente começou a desenvolver os últimos empreendimentos, a gente já entrega os empreendimentos com fechadura digital. Lá no escritório, eu utilizo o facial. Nos empreendimentos, eu utilizo o facial para entrada, ou seja, eu não tenho mais chaves nem para ir e nem para vir, tanto do escritório quanto para casa. As chaves do carro hoje você já não precisa mais colocar lá na ignição do carro. Então, essa é uma tecnologia que já é padrão, né? Então, a gente já entrega os empreendimentos 100% com facial para o acesso nas áreas comuns. Existem alguns outros empreendimentos que você pode se utilizar de tag ou de outros dispositivos. A gente já coloca o próprio facial, porque o facial já é a última tecnologia e ela está uma tecnologia barata. Sim. Então, isso é um produto que a gente entrega em todos os nossos empreendimentos, com facial para acesso a todas as áreas comuns dos empreendimentos. A fechadura eletrônica a gente está entregando nos últimos empreendimentos. Então, esses são itens essenciais. Também tem a parte de automação do apartamento. E a automação ele existe em dois formatos.
Existe uma automação em que ela é feita toda cabeada, e para isso a gente já entrega um painel para fazer todo esse cabeamento da automação interna do apartamento. Uhum. E tem um outro que ele é feito via Bluetooth, sem necessidade de cabeamento, que é possível também para que o cliente coloque dentro do seu apartamento e consiga se utilizar de toda a tecnologia hoje dentro do próprio apartamento, né? Que é o que a gente conhece muito com a Alexa, Sim. que vai nos ajudar ali, né? Então, a Alexa ela pode estar se utilizando do cabeamento para fazer toda a transmissão da comunicação, ou pode ser tudo via Bluetooth, né? Sem cabos. Newton, a gente vê que a tecnologia ela está mudando a forma de viver das pessoas, né? Você como interessado nesse assunto, você vê que as pessoas se acomodaram, se acostumaram com essas tecnologias, e quando o empreendimento não apresenta algo diferenciado, vou chamar assim, tem pontos negativos nesse caso? E tem um ponto a avaliar quando a gente fala em tecnologia. E aí eu vou trazer em relação ao empreendimento como hábitos de consumo. Tem um ponto que eu gosto de comparar, eu gosto de comparar com o passado porque é a nossa história, né? O que a gente viveu. Sim. Os apartamentos mais antigos, construídos antes dos anos 2000, eles vinham apartamentos grandes, onde você tinha um espaço para a doméstica pernoitar no empreendimento, você tinha uma cozinha muito grande, fechada, para que pudesse preparar as refeições. Então era um apartamento que ele era considerado grande e que moravam poucas pessoas dentro daquele apartamento. Agora vamos vir para 2025. Qual que é o hábito de consumo das pessoas em 2025? A doméstica hoje dorme em casa? Em pouquíssimos casos, né? Então você já não precisa mais do quarto da doméstica para ela pernoitar. As cozinhas são grandes ou elas são hoje integradas com a sala? Elas são integradas com a sala, porque o bem-estar e o viver naquele ambiente é o que você se utiliza mais, você não cozinha tanto, né? Hoje você tem as facilidades do iFood, dos aplicativos de entrega, que eles vão te proporcionar com que você cozinhe menos e se utilize mais do espaço da sala. E a pessoa que está cozinhando, ela interage com as demais ao mesmo tempo, porque é um ambiente mais aberto também, né? Isso aí. Então você não cozinha para viver, você vive para cozinhar. Então é diferente, né? Você está ali trocando com as pessoas, você está convivendo com elas. Então, ficou claro agora quando eu trouxe esse exemplo. Agora imagina para uma lavanderia. Os apartamentos, para essa geração nova que está vindo no mercado, que é uma geração que nasceu em 2000, 2010, eles não se utilizam de uma lavanderia hoje como a gente se utilizava no passado ou como meus pais se utilizavam, né? O que eles fazem hoje? Hoje eles têm os locais que eles podem levar lá a sua roupa, fazer todo o trabalho que precisa em algum lugar terceirizado. Eles não precisam mais ter máquina de lavar roupa dentro do apartamento. Então, para alguns empreendimentos, nós estamos agora desenvolvendo um produto específico para esse público, que é um público que a gente se utiliza muito do rápido, né? Que eles estão ali de passagem, eles estão viajando, eles estão em outro tipo de local, e a mobilidade para eles é muito importante. Então, um apartamento que traga para eles, propicie essa mobilidade para eles é melhor. Então, o que eles querem? Eles querem ter um apartamento funcional, onde você tem uma cozinha integrada com a sala e tudo que eu preciso ali, e tudo que eu não utilizo com frequência, eu posso ter em outro ambiente. Então, eu tenho um ambiente de lavanderia, onde eu posso descer e utilizar uma lavanderia coletiva, porque eu não preciso ter uma lavanderia específica para mim. Supermercado. Tem um ponto que a gente trouxe nos empreendimentos que as pessoas acabam se utilizando muito mais hoje, até por um efeito que a gente teve pós-pandemia, que é o próprio coworking. Em 2017, a gente já entregou um empreendimento com uma sala de coworking. Que depois de 2020 foi potencializado. Então esse empreendimento que a gente está hoje aqui tem uma sala de coworking que possivelmente muita gente vai utilizar pelo modo de viver que mudou, né, ao longo do tempo. Sim.
Então, As pessoas estão, querendo ou não, ficando mais dentro das suas próprias casas, né? E querendo fazer as coisas mais próximas também, né? Então, como até você mesmo falou, essa questão do coworking, a questão da academia mesmo, tendo uma academia diferenciada para ela fazer no próprio empreendimento, tudo facilita, né? Tudo melhora. Ela não precisa se deslocar, trânsito, dor de cabeça, incomodação, como você falou, o mercado dentro do próprio empreendimento, né? Coisas que facilitam a vida da pessoa realmente, né? uhum. Então isso ele vai mudando com o hábito de consumo. Uhum. A gente tem que estar sempre no ramo imobiliário entendendo qual que é o próximo consumidor, né? Imagina que o empreendimento entre eu comprar um terreno e entregar ele para o meu cliente, no mínimo 5 anos, mas ele pode levar até 10 anos entre a compra de um terreno estratégico, que você vai esperar um desenvolvimento para depois fazer o produto e entregar para esse cliente. Então, quando está desenvolvendo esse produto, tem que pensar como que ele vai ser o hábito de consumo dele daqui a 5, daqui a 10 anos. Né? Uhum. E muitas vezes esse cliente talvez é uma criança, é um adolescente ainda, e você tem que imaginar como ele vai se comportar no futuro e os nossos próprios, né, comportamentos. A gente também mudou os nossos hábitos, né? As coisas fazem a gente mudar. E como é que você imagina que a tecnologia vai influenciar nesses empreendimentos do futuro? E o que a Housing está pensando nos próximos empreendimentos no quesito tecnologia? A Housing hoje ela pensa na tecnologia para a evolução do segmento mais no âmbito construtivo. Nós estamos estudando quais são as técnicas construtivas que a gente pode trazer e melhorar o nosso empreendimento. Nós trouxemos recentemente algumas contratações de algumas consultorias que nos ajudaram a entender como que a gente pode melhorar ao longo do tempo. Então, a gente trouxe uma tecnologia para processos, a gente trouxe uma consultoria para ajudar a gente na rotina do dia a dia e a gente trouxe uma consultoria que ela constrói grandes empreendimentos. Você hoje construir um prédio de 4 andares não é empilhar 2 casas. Assim como construir um prédio de 10 andares não é empilhar 2 prédios de 5. E a gente está estudando como é a construção de um prédio de 50 pavimentos, um prédio de 60 pavimentos, 70 pavimentos. Para que essa tecnologia construtiva nos auxilie não só naquele empreendimento, mas que eu possa trazer alguma coisa para o empreendimento que eu estou fazendo hoje. E essa tecnologia construtiva ela vai nos ajudar a ter mais performance no âmbito da construção civil, como também mais conforto para o meu cliente. Dando um insight do porquê olhar a tecnologia no método construtivo e não no empreendimento em si. No empreendimento ou no que o meu consumidor se utiliza hoje, eu consigo entender o que o segmento está evoluindo e vou compartilhando com ele esse mesmo conhecimento, esse mesmo entendimento. Mas quando eu falo em métodos construtivos, eu tenho hoje que avançar um pouco mais, entender um pouco mais, até pela forma em que o mercado está se comportando. E aí eu digo por um outro ponto de vista. Mão de obra. Antigamente você tinha o vô que era construtor, que passou para o pai que virou construtor, que passou para o filho que hoje é construtor. Esse filho que hoje é construtor não conseguiu colocar o filho dele na construção civil. O que eu tenho hoje? Eu começo a ter um gap, porque eu tenho muitas pessoas com 40 a mais trabalhando na construção civil, que logo estarão aposentados, e eu não tenho entrantes 18 mais vindo para o segmento da construção civil. O que vai acontecer num médio prazo? Eu vou ter um lapso de mão de obra para a construção civil. Então, a entrada da nova tecnologia ela é importante para que eu consiga superar esse gap que a construção civil vai ter nos próximos anos com outros métodos construtivos, que não seja empilhar tijolo sobre tijolo. Eu preciso colocar outras tecnologias dentro da construção civil para que eu possa superar esse gap de mão de obra. Onde vai ser uma mão de obra mais técnica e mais especialista do que hoje uma artesanal
que é o que a gente tem hoje dentro do nosso segmento. Nesse nosso bate-papo, e que eu conheço da Hausten, essa questão de inovação, atrelada à tecnologia, ela está muito no DNA, me parece, da empresa. Mas você acha que o mercado também acaba favorecendo que vocês busquem cada vez mais essas inovações? Hoje o mercado ele vai se adaptando. Então, o ponto que eu te trouxe da mão de obra para a construção civil não é apenas a Hausten que está passando por isso. Hoje é todo o Todos, né? segmento está passando por isso. Só que a construção civil, ela por método, ela precisa se provar no tempo, né? Então, o antigo consultor diz, não, eu vou esperar alguém aplicar essa tecnologia para depois eu aplicar essa tecnologia no meu empreendimento. E uma coisa simples hoje que a gente tem uma barreira de entrada. O drywall na divisória de apartamentos. O drywall na divisória de apartamentos, no segmento regional, eu não consigo colocar na região de Joinville. Mas essa tecnologia já é aplicada há muitos anos na região do litoral. Então, por essa barreira de entrada que a gente tem, e não é o que a Hausten vive, o segmento vive, a gente não consegue muitas vezes colocar uma nova tecnologia, a gente não consegue estar colocando essa nova tecnologia. Então a gente tem que mostrar para o nosso público consumidor, mostrar para ele que isso vai ser bom, para depois eu conseguir aplicar essa nova tecnologia. Então essa evolução que a gente quer trazer para o segmento é uma evolução que não só a Hausten vai precisar, mas todo o segmento da construção civil. E a gente não está sozinho hoje puxando essas mudanças, né? Todos os segmentos também está. A gente, hoje, como Hausten, a gente olha muito para o meu cliente, o que o meu cliente precisa e estuda o meu produto para os próximos anos. Agora, como construção, é todo o segmento que a gente está precisando crescer, evoluir e se adaptar. Então, a Hausten é mais um agente de mudança. Tanto que é um agente de mudança que eu sou o diretor que cuida da parte de suprimentos. Uma pergunta importante que eu faço para o meu time é: hoje eu estou contratando a pessoa que tem mais tecnologia ou estou contratando a mesma pessoa que faz de forma artesanal? Porque eu sou um agente de mudança. Se eu começar a contratar a pessoa que tem tecnologia no método de executar a atividade, eu estou fomentando para que isso aconteça. Ou seja, se eu contrato uma empresa que coloca um equipamento, que coloca uma máquina para ajudar ela no dia a dia, eu fomento o segmento para que ele melhore. Se eu continuar contratando o artesão, que vai com uma ferramenta manual, eu vou fomentar que fique no artesanal. Então, por isso que eu sou um agente de mudança como Hausten e eu consigo trazer hoje isso para dentro do nosso DNA desde a contratação. Então, lá no critério de desempate, essa pessoa se utiliza no equipamento ou se utiliza numa ferramenta? Ela se utiliza no equipamento. Então, contrata essa pessoa que se utiliza da ferramenta, do equipamento, porque esse equipamento vai nos ajudar a evoluir como indústria da construção civil. Milton, o que eu posso dizer é que eu evolui muito nessa nossa conversa, aprendi muita coisa com você, foi um prazer tê-lo aqui comigo, falando sobre tecnologia, falando sobre a Hausten e tudo que a gente conversou hoje. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado por tudo. Um ótimo dia. Maravilha. E você também que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez. E agora confira o que nós vamos falar no próximo bloco do Pode Morar. E no próximo bloco, um bate-papo com Fábio Stoyanagel, fundador da Mast Soluções Contábeis, explicando como as novas regras de tributação podem afetar as decisões empresariais a partir de 2026. É um instante só e já voltamos.